nascerá uma haste no tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Assim inicia o texto da primeira leitura do profeta Isaías. Anuncia aquele que virá a nós e instaurará a paz e a felicidade. E ele já veio uma primeira vez, veio e nos salvou. Nos deixou sua graça, sua palavra. Ele fez de nós seus discípulos. Instituiu a igreja, que rapidamente se espalhou por todo o mundo. E ela foi se estruturando em torno ao Papa, dos bispos nas dioceses, dos sacerdotes nas paróquias. E depois, no final dos tempos, ele virá uma segunda vez. Hoje, último dia da novena, o nosso tema é o pertencimento à comunidade da Imaculada. Somos todos teus, ó Mãe. O tema do pertencimento é o tema para fechar e coroar essa sequência de reflexões que começou não apenas com essa novena, mas já no início do mês de outubro, com a preparação para a consagração. Tirarei algumas ideias que usarei aqui para reflexão. Tirei do documento 100 da CNBB, que fala sobre paróquia, e também do Código de Direito Canônico. E o ponto de partida dessa reflexão é o entendimento que somos chamados a ter sobre o que é uma paróquia. E o Código de Direito Canônico, número 515, ele vai dizer que é uma comunidade de fiéis. Uma comunidade de fiéis católicos. Em uma diocese, confiada a um pároco pelo bispo da diocese. Isso é uma paróquia. Uma comunidade de fiéis pastoreada por um pároco. Já no texto da CNBB, número 161 e seguinte, ele, recorrendo ao termo bíblico, paróquia, apresenta como uma habitação, apresenta a paróquia como uma pátria estrangeira, acolhida dos que estão em peregrinação, hospedaria dos viajantes para o céu, e ao mesmo tempo, lar, casa, e não só lugar de passagem. Então, temos uma compreensão do código, temos uma reflexão a partir de termos bíblicos, sem perder a dimensão territorial. A ideia de pertencimento evoluiu para a sua dimensão subjetiva da vinculação afetiva. Até algumas décadas atrás, o entendimento de paróquia, ele era só territorial. A sua paróquia é no local que você reside. Com o passar agora dos anos, das décadas mais recentes, e percebendo que as pessoas migravam de paróquia, participavam de paróquias fora do seu território, a compreensão também foi evoluindo para uma comunidade afetiva. Eu posso territorialmente morar em uma região, mas afetivamente escolher uma outra paróquia para ser a minha paróquia, para ser o local do pertencimento. Mas, em momento algum, a igreja deixou de expressar a necessidade do pertencimento. A vinculação não deixou de ser territorial, mas evoluiu também para uma participação afetiva, ou ainda por outros critérios. Mas ela continua sendo importante. A ideia de pertencimento continua sendo essencial na relação dos fiéis com a igreja. Pois é na comunidade que todo fiel é pastoreado e pode receber auxílio espiritual dos sacramentos. E é ali, na paróquia,
que se dá a experiência de comunidade. Então, é preciso termos essa ideia clara. Eu preciso estar vinculado a um local onde estarei recebendo o auxílio espiritual, estarei recebendo o cuidado do pastor, tendo clareza qual pastor responde por mim. Quando se pensa em comunidade, diz o texto da CNBB, significa a união íntima, a comunhão de pessoas entre si e com Deus. Número 170. Então, comunidade é essa união íntima, essa realidade de comunhão, seja dos fiéis entre si e do fiel para com Deus. O local onde eu construo relações de comunhão. O local onde construo relações de proximidade, de afeto, de cuidado, uns com os outros. E ali também a própria relação com Deus. Essa união íntima, ou comunhão, ela vai se expressar de vários modos. Vai se expressar, segundo o texto, na aproximação afetuosa, na escuta, na humildade, na solidariedade, na compaixão, no diálogo, na reconciliação e na capacidade de compartilhar e no compromisso social. Em meio a esse conjunto de atitudes, então, se dá e se expressa a comunhão que os fiéis são chamados a terem entre si. A partir do pertencimento territorial ou afetivo, integrado a uma comunidade e sob o pastoreio do pároco, os fiéis recebem auxílio espiritual e exercem seus direitos e seus deveres. O Código de Direito Canônico vai trazer direitos e deveres dos fiéis. Mas muitas vezes os fiéis só querem pensar nos seus direitos, né? E nem sempre quer pensar nos seus deveres. Mas não só viemos à igreja para receber. Viemos à igreja construir comunidade e construindo comunidade também ofertar. Receber e ofertar, ajudar e ser ajudado. E essa concepção me parece hoje em dia muito frágil. Querem vir para receber, chegar em cima da hora, se não atrasado, e sair o quanto antes depois que o padre der a benção. E aí não se constrói comunidade. Não se tem ideia de pertencimento, porque eu só vou lá para receber. Esse é um ponto que desde que cheguei, tenho expressado o meu incômodo em terminar a missa e as pessoas saírem correndo da igreja, a falta da convivência. Por isso minha primeira grande intervenção na paróquia foi construir um espaço que pudéssemos conviver. Por quê? Porque não quero só igrejas cheias. E já temos, já aumentamos bastante o número de fiéis, saindo de 7 missas para 14 missas. Mas não é só a igreja cheia. O mais difícil é fazer com que os fiéis que vêm à igreja entendam que eles precisam construir uma comunidade, que eles precisam estreitar laços de afeto, que precisam não só receber, mas também ofertar de si mesmo para edificação da própria comunidade. Bem, e tendo dito isso, um número muito importante, muito bonito, deste documento, número 210, vai dizer: a renovação paroquial depende de um renovado amor à pastoral por parte dos leigos e dos clérigos. A renovação espiritual, a renovação da paróquia, depende de um renovado amor à pastoral. A esses serviços tantos que acontecem na paróquia. E diz ainda: embora muitos leigos
não colaborem pastoralmente, a ação dos leigos é tão necessária que sem ela, a própria atuação dos pastores fica limitada. É muito comum os paroquianos atribuírem a dinamicidade da paróquia aos pastores, aos padres. Mas não pode esquecer que o padre sozinho não consegue pastorear a paróquia. Para ele pastorear a paróquia, para ele trazer dinamismo à paróquia, ele depende da cooperação dos fiéis. Sem essa cooperação, o padre sozinho só consegue celebrar a missa. Mas nada do que isso. E mesmo a Santa Missa, que, claro, né, essencialmente é a consagração, é a proclamação da palavra, nós temos um missal que não precisamos nem de música para celebrar a missa, mas a participação dos leigos traz também um dinamismo à própria celebração eucarística, com a música, com os coroinhas, com os leitores, com os mestres, com os acólitos, diácono, que já não é leigo, não é? Então, com acolhida, com dízimo, com tantos outros serviços que acontecem para colaborar com a celebração da Santa Missa. Então, é preciso que os padres se empenhem, sem dúvida alguma, mas é preciso que os leigos entendam o seu papel, que os leigos entendam que eles não podem vir apenas na igreja para serem servidos, que Deus deu a cada um de vocês dons e talentos para o bem comum. Deus deu a vocês dons e talentos para a edificação da comunidade. E para que possamos evangelizar esse município, com os nossos bairros, nossas tantas capelas, precisaremos que vocês, leigos, sejam a expressão da igreja nesses tantos bairros que nós temos. Sem isso, a igreja não consegue crescer. Por isso separei esse tema para o último dia de nossa novena, para o domingo, já prevendo que teria uma maior participação nessa missa dominical. Propus esse tema como sendo o último dessa novena, para deixar claro que temos uma casa, temos um lar, temos uma comunidade. Conforme a definição de comunidade, de paróquia, que traz o documento. Então, vir para cá e entender, aqui é a minha casa, aqui é o meu lar, aqui é a minha comunidade. Então, essa ideia de pertencimento, ela precisa ser melhor trabalhada na vida de cada um de vocês. Não venham só para receber o sacramento. Venha para a sua casa, para a sua comunidade. Venha para o seu lar, venha para o local que você chama de comunidade. Propus esse tema para dizer que chego ao final desse ano feliz, porque crescemos em número de pessoas, crescemos na atuação pastoral, crescemos em estrutura na paróquia, em várias capelas, crescemos também em comunhão. Portanto, vamos chegando ao final do ano e temos motivos de comemorar, temos motivos de celebrar. Propus esse tema, pois vislumbrando como está sendo o ano de 2025, contemplo e podemos todos nós contemplarmos um horizonte muito próspero para a nossa comunidade para o ano de 2026. E esse horizonte próspero será mais próximo, mais próspero, quanto mais fiéis entenderem que são chamados a edificar essa comunidade, com os dons e talentos que Deus te deu. Então não diga, eu não posso colaborar, porque Deus te deu os dons e talentos para isso, para serem partilhados, não para serem guardados, nem para serem usados de forma egoísta para si mesmo. Deus deu a vocês dons e talentos para fazer crescer essa comunidade,
para fazer crescer a fé católica nesse município. Então não se acovarde, não se esconda, não se omita da sua comunidade. Deus não te trouxe aqui por acaso. Deus trouxe aqui para você entender que você tem um papel importante no crescimento dessa comunidade. Propus esse tema neste período, pois o maior crescimento de nossa comunidade virá pelas mãos maternas da Santíssima Virgem Maria, porque é a ela que confio cada dia a nossa paróquia, é a ela que confio cada dia nossas capelas, é a ela que confio cada dia cada trabalho pastoral realizado nessa comunidade, e virá pelas mãos dela o crescimento de nossa comunidade. Propus esse tema, pois neste nosso lar, nessa nossa casa, nessa nossa comunidade, já experimentamos tantas vezes o amor de Deus por meio do amor materno da Virgem Maria. Propus este tema, pois eu quero também contar com a colaboração desses muitos que amanhã estarão consagrando sua vida a Jesus em Maria, por meio do método de São Luís Maria Grão de Montfort. Quero contar com todos esses consagrados, que não serão consagrados escondidos, mas serão consagrados ativos, missionários, discípulos, evangelizadores, homens e mulheres para levar o nome de Jesus e de Maria com coragem, com determinação. Há tantas pessoas que estão afastadas, estão mornas, ou não conhecem o amor de Deus. Então não pense você que fez um caminho de consagração para viver escondido. Fez um caminho de consagração para se tornar discípulo, evangelizador. E por isso trouxe esse tema para fechar a nossa série de reflexões. Aqui, sob a intercessão dela, cresceremos e renovaremos a nossa fé. Aperfeiçoaremos a nossa fraternidade. Crescemos um pouco, mas temos um caminho longo de crescimento na fraternidade, no cuidado, no carinho, na atenção uns para com os outros. Formaremos aqui, aos pés da Virgem Maria, nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens. Aqui apoiaremos as nossas famílias. O êxito do meu pastoreio nessa paróquia depende de vocês e depende que vocês tomem consciência de que não são apenas peregrinos, passageiros, hóspedes, mas que vocês aqui são filhos, filhas, irmãos e irmãs, que vocês aqui são membros de uma família, membros de uma comunidade. Não posso caminhar sozinho em uma direção e ter os membros da comunidade caminhando em outra direção. De nossa comunhão, de nossa proximidade, virá o crescimento de nossa comunidade. O crescimento da comunidade passa pela vida de cada um de vocês. Passa pelo sim de cada um de vocês a Deus e a Virgem Maria. Então, quando vocês olharem para a igreja e perceberem na igreja alguma lacuna, quando perceberem alguma coisa na igreja que não funciona bem, você lembre que talvez ali falte um membro da comunidade atuar. Ali falta um membro da comunidade dispor a sua vida para servir. É comum, as pessoas vêm e falam: padre, podia ter isso, padre, podia ter aquilo, padre, isso aqui tem que melhorar. É verdade, né? E eu costumo dizer: então, ajuda, porque só apontar as limitações, eu faço isso. Eu tenho consciência de tantas lacunas,
e de tantas realidades que podemos melhorar, mas para isso depende do sim de cada um de vocês. Temos algumas pessoas que eu olho aqui na Assembleia e já colaboram em uma, duas, três frentes, e olho para tantos outros que chegam na missa atrasada e saem missa correndo. É do sim de vocês, que ainda não atuam. Aqui está o horizonte de crescimento de nossa comunidade. Temos um potencial incrível, e esse potencial depende do entendimento de pertencimento de cada um de vocês. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deus abençoe a nossa comunidade. Deus abençoe o meu pastoreio nessa paróquia. E que a bênção de Deus venha a todos nós e a nossa comunidade pelas mãos maternas da Santíssima Virgem Maria. Assim seja.